No vídeo de hoje nós vamos voltar um pouquinho para uma era que é conhecida como a Era dos Mártires e vamos entender o porquê que esse nome foi colocado em um período tão importante da história da Igreja. Para isso nós precisamos voltar para o primeiro século. Na verdade, os primeiros 3 séculos do cristianismo representam uma jornada fascinante, caracterizada pela difusão incansável do Evangelho entre distintos grupos, o que resultou em inúmeras conversões e no surgimento de novas comunidades. O crescimento da igreja primitiva, irmãos, ele não se limitou à proclamação da palavra. Uma parte significativa desse desenvolvimento foi moldada pelos desafios enfrentados com muitos cristãos, testemunhando sua fé através de perseguições e derramamento de sangue. E é por isso que esse período ele também é reconhecido como a Era dos Mártires. É vividamente delineado nas páginas da História Eclesiástica, o livro do renomado historiador Eusébio de Cesareia. Nesse registro, Eusébio compila relatos provenientes de diversas fontes, incluindo contribuições de figuras destacadas que muitos de vocês já conhecem, como Flávio Josefo, Tertuliano, Fílon e Tácito, que confere a eles a legitimidade e profundidade às suas narrativas. Nos escritos compilados por Eusébio, o martírio emerge como um modelo de fé adotado por todos os cristãos daquela época. As fontes, irmãos, revelam que o final do primeiro século e o avanço dessa nova religião despertou a atenção tanto das autoridades civis quanto também das autoridades religiosas. E o cristianismo foi então rotulado como uma religião ilícita e estranha. Considerada por muitos perniciosa, malvada e desenfreada, nova e maléfica, e descrita com termos como obscura e inimiga da luz, e outros também diziam, ela é detestável. Esses adjetivos, por sua vez, refletem o desafio enfrentado pelos primeiros cristãos diante da hostilidade e incompreensão da sociedade da época. A Igreja de Cristo, irmãos, nesse contexto, encontrava-se à margem da legalidade, enfrentando perseguições e sendo encarada como uma ameaça formidável ao poder romano, rivalizando diretamente com o culto ao imperador, que simbolizava e sustentava a autoridade do império. Então, irmãos, as perseguições direcionadas ao cristianismo primitivo, elas acabaram se desdobrando em 3 fases distintas. Inicialmente, temos a fase das perseguições ocasionais, eventos esporádicos e espontâneos que ocorriam em momentos específicos, que geralmente eram influenciados pela opinião pública. A segunda fase é caracterizada por leis elaboradas com o propósito explícito de conter a expansão cristã. Depois que eles reviram e conseguiram entender que eles não conseguiriam conter a expansão cristã, eles desejavam desorganizá-la. E na terceira fase, testemunhamos perseguições sistemáticas e abrangentes em todo o Império Romano. Você já ouviu falar no Edito de Milão? Somente em 313, por meio desse edito, o imperador Constantino concedeu ao cristianismo a liberdade de existir e prosperar no seio do império. Esse ponto de virada histórico representou um marco significativo, permitindo que a comunidade cristã deixasse para trás as sombras da perseguição e emergisse para uma era de maior aceitação e estabilidade.
Mas antes de continuarmos o vídeo, irmãos, eu quero pedir para vocês que quem não é inscrito no canal Teologia, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, comenta aqui embaixo também, deixa sugestões de conteúdos para que a gente possa continuar esse trabalho e continuar edificando a Igreja de Cristo. Irmãos, a partir daí começou a história de Nero. Nero foi quem marcou o início de uma dura saga para a igreja primitiva com a primeira grande perseguição do Império. Tudo isso aconteceu em 64, quando a cidade de Roma foi consumida por um incêndio. Inclusive eu tenho outro vídeo aqui no canal falando só sobre esse incêndio. E depois desse incêndio, injustamente a culpa acabou recaindo sobre os cristãos. E nesse período, considerado sombrio por muitos historiadores, muitos seguidores de Cristo enfrentaram martírios brutais, incluindo figuras notáveis, como nada mais nada menos que Pedro e Paulo, cujas vidas foram ceifadas nesse contexto de hostilidade. Quando a gente lê os relatos da época, irmãos, minuciosamente registrados por historiadores como Tácito, eles pintam um quadro tão assombroso que chega a dar calafrios em quem está lendo os relatos. Tácito descreve vividamente a crueldade de Nero, que não apenas executava os cristãos, mas os transformava em espetáculos macabros para o público. Alguns eram vestidos com peles de animais, entregues às mordidas de cachorros, outros eram crucificados, enquanto alguns tinham fogo aceso sobre eles ao cair da noite, iluminando o jardim de Nero. Sem dúvida, Nero era um imperador ávido por crueldade, e ele acabou por transformar seus próprios jardins em cenários para essas atrocidades que ele cometia contra cristãos, participando ativamente e muitas vezes disfarçado entre as multidões, seja como condutor de carruagem ou dando voltas em sua própria carruagem. Essa carnificina era um espetáculo bizarro, irmãos. Mas os efeitos dela eram contrários, porque ao invés de despertar a ira do povo, estranhamente gerava compaixão, pois ficava claro que essas vidas não estavam sendo sacrificadas pelo bem público, mas sim para satisfazer a crueldade singular de uma única pessoa. A brutalidade de Nero contra os cristãos é uma página tão sombria, mas crucial na história da perseguição religiosa. Daí nós seguimos para o ano de 81. Domitiano ascendeu ao poder, desencadeando uma intensa perseguição contra os cristãos. Assim como todos aqueles que se recusavam a se conformar às tradições religiosas romanas. O desejo de Domitiano era padronizar ali a religião de Roma. Durante esse período turbulento, o Apocalipse de João acabou por ser redigido, registrando a visão do apóstolo sobre Roma como uma grande rameira ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. Pérgamo, a capital da região da Ásia Menor, é identificada como um lugar onde está o trono de Satanás. Outras figuras históricas também deixaram sua marca nesse cenário de hostilidade aos cristãos, como Trajano, no ano de 98 até 117, Marcos Aurélio, Maximino, 161 a 238, Décio, 248 a 251 e Valeriano, 249 a 251. Mas calma lá, irmãos. O período mais brutal acabou ocorrendo entre 303 e 313, durante o governo do imperador Diocleciano. Nesse momento sombrio, foram promulgadas leis que ordenavam a destruição em larga escala de igrejas e objetos de cultos cristãos, além da destituição de funcionários que professavam a nova religião. O decreto também permitia a libertação de cristãos em caso de apostasia, impondo à população a obrigação de realizar sacrifícios aos deuses pagãos sob a ameaça de morte ou trabalhos forçados em minas.
Esse capítulo da história, irmãos, revela a extrema adversidade enfrentada pelos cristãos, submetidos a medidas draconianas que visavam erradicar sua fé e forçá-los a se conformarem com as tradições religiosas dominantes. A partir do século II, as narrativas de mártires ganharam grande destaque entre os cristãos, transformando esses corajosos seguidores de Cristo em verdadeiros heróis da fé. Eles eram reverenciados pelas comunidades cristãs como modelos inspiradores de devoção e comprometimento com Jesus Cristo. É um período tão denso da história da igreja, mas que ao ler a gente se sente tão edificado, irmãos. Pois o testemunho que aqueles irmãos deixaram foi algo tão maravilhoso que só pode ter sido uma obra do próprio Deus. Dentre os inúmeros relatos de martírios, irmãos, destaca-se um deles que eu sempre toco aqui o seu nome no canal, que é Policarpo. Policarpo era um bispo de Esmina, que recebeu sua ordenação episcopal diretamente das mãos do próprio apóstolo João, conquistando respeito por todo o Oriente cristão. Enfrentando a perseguição, Policarpo, aos 86 anos, resistiu bravamente, escondendo-se até ser capturado e levado diante do governador. E mesmo sob a pressão para renunciar à fé e reconhecer os antigos deuses, Policarpo permaneceu inabalável. Eu tenho outros 2 ou 3 vídeos sobre ele aqui no canal, contando detalhadamente a sua história. Mas contam os historiadores que, diante da firmeza do ancião, o juiz decretou que Policarpo fosse queimado vivo, e a população se mobilizou para recolher ramos para a fogueira. Quando estavam prestes a acender o fogo, Policarpo ergueu os olhos ao céu e em alta voz dirigiu uma oração comovente, dizendo: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno neste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Não é apenas a história de Policarpo, irmãos, mas assim como o testemunho impactante de Policarpo, as histórias de tantos outros irmãos espalham-se longe de desencorajar a igreja nascente. Pelo contrário, a igreja crescia corajosamente. Eles serviam como fonte crescente de inspiração. Tertuliano expressava essa realidade ao afirmar que o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Essa ideia ressalta a incrível resiliência da fé cristã que encontrava na coragem dos mártires não um motivo de desânimo, mas uma força motriz para sua expansão.